Olá, meus alunos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Stanley Costa e esta é a nossa 10ª aula do curso Objetivo de Direito Contratual. Desde o encontro anterior, estamos falando sobre contratos em espécie e iniciamos essa nova jornada pelo contrato que certamente é o mais importante de todos, o mais comum no cotidiano social. Me refiro ao contrato de compra e venda. E não à toa, também é o contrato que o legislador regula de uma forma mais detalhada, né? Tem uma previsão que é mais extensa em relação às outras espécies também previstas no Código Civil. Dessa maneira, uma aula apenas não bastava. Nesse 10º encontro, vamos então trabalhar a parte 2 dos estudos sobre o contrato de compra e venda. Ok? Nós já conversamos, portanto, sobre conceitos, falamos sobre natureza jurídica do contrato de compra e venda, conversamos sobre efeitos e também algumas limitações, como no caso específico da venda de ascendente para descendente, da venda de bem em condomínio, enfim. Nós trabalhamos uma série de pontos introdutórios no nosso último encontro. Agora, vamos conversar sobre algumas subespécies, por assim dizer, do contrato de compra e venda, previstas expressamente no Código Civil, e também de algumas cláusulas especiais. Algumas cláusulas que as partes de um contrato de compra e venda podem colocar, na sua negociação especificamente, a depender se o bem é imóvel, se o bem é móvel, enfim. Nós vamos encerrar, então, o estudo dessa que certamente é a principal espécie contratual, ao menos para os seus estudos. Perfeito? Então, sem demoras, vamos ao trabalho, começando aqui por algumas espécies contratuais expressamente previstas no Código Civil. E a primeira delas é a chamada venda por amostra, protótipo ou modelos. Eu quero chamar a sua atenção, num primeiro momento, para o fato de que nós estamos estudando direito civil e não direito do consumidor. Digo isso porque muitas vezes nós somos tentados a analisar, especialmente essa parte do direito civil, direito contratual, direito obrigacional, com uma lente consumerista. E nem sempre isso é possível. Apesar do diálogo das fontes, apesar do diálogo que sim existe entre as matérias, nem sempre a gente consegue fazer esse estudo aqui no direito civil pensando exemplos, refletindo sobre casos de direito do consumidor, porque lá, lei especial, regras especiais e que estão de acordo com uma proteção daquele que é hipossuficiente na relação jurídica, o consumidor. E eu estou dizendo isso porque quando a gente fala de venda por amostra, venda por protótipos ou modelos, evidentemente que nós vamos pensar casos, vamos pensar situações consumeristas. Mas eu quero dizê-los que lá, essas situações lá no direito do consumidor vão implicar uma proteção ainda maior, com certeza. O nosso foco ele vai ser mais superficial. Evidentemente que dá para aplicar essas regras lá no direito do consumidor, mas sempre em mente o fato de que a proteção lá será ainda maior. Ok? Então não perca isso de vista. Se nós vamos falar sobre venda por amostra, protótipo ou modelo, antes, vou dar aqui um conceitozinho, que a doutrina nos apresenta para distinguir. A doutrina vai nos dizer que a amostra é a reprodução integral da coisa vendida.
com as mesmas qualidades e características. É a reprodução perfeita do objeto do contrato. Então, é aquele exemplo do vidrinho de Boticário, do vidrinho de Natura. Certamente, né, você já viu. Lembro de quando ainda criança, minha irmã mais velha ganhou uma maletinha com todos os perfumes da Boticário. Mas, na verdade, eram amostras, né? Vidrinhos pequenininhos de cada um dos perfumes da Boticário à época. Né? Um presente muito bom, ela gostava demais. E é exatamente sobre isso que nós estamos falando. Quando a gente fala em venda por amostra, veja, eu estou entregando aqui uma amostra grátis, que é a reprodução idêntica daquilo que eu vendo, do produto que eu estou vendendo. Como se, por exemplo, eu pegasse aqui uma das nossas aulas e disponibilizasse gratuitamente lá no YouTube, disponibilizasse gratuitamente no Instagram. Eu estou aqui dando uma amostra grátis. Tá? É o conteúdo, é a aula que nós temos no curso completo. Isso aqui é uma amostra, né? Reprodução perfeita. Já o protótipo é o primeiro exemplo de uma invenção. Primeiro exemplo de uma invenção. E modelo é uma representação exemplificativa da coisa. Um desenho, uma imagem, uma maquete, que descreve em dimensões reduzidas detalhadamente o objeto do contrato. Tá? Essas três figuras, o legislador menciona expressamente no Código Civil. Para qual finalidade, professor? Para determinar que, se a venda for por amostra, protótipo ou modelo, o vendedor garante as características que estão sendo ali demonstradas. Observe aqui, artigo 484 do Código Civil. Se a venda se realizar à vista de amostras, protótipos ou modelos, entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa as qualidades que a ela correspondem. Então, vai prevalecer, em eventual dúvida, em eventual discussão sobre aquilo que foi entregue, vai prevalecer o que está demonstrado através da amostra, do protótipo ou do modelo, como nos bem diz o parágrafo único. Prevalece a amostra, o protótipo ou o modelo, se houver contradição ou diferença com a maneira pela qual se descreveu a coisa no contrato, tá? Detalhezinho que interessante. Ainda que no contrato, no instrumento contratual, a descrição tenha sido diferente, aqui não vai caber aquela famosa afirmação. Você não leu o contrato? Aquele famoso questionamento, né? Você não leu o contrato? Tá lá. O que você está discutindo? Tá no contrato. Aqui não vai caber esse questionamento porque prevalece a amostra. Prevalece o protótipo, prevalece o modelo, inclusive quando houver contradição com aquilo que diz o instrumento contratual. E é nesse sentido as lições do Carlos Roberto Gonçalves. Carlos Roberto Gonçalves, né, coloca aqui, entre aspas, se a mercadoria entregue não for em tudo igual à amostra, caracteriza-se o inadimplemento contratual, devendo o comprador protestar imediatamente sob pena de o seu silêncio ser interpretado como tendo havido correta e definitiva entrega. Beleza? Ok. Segunda subespécie de compra e venda que encontramos expressamente no Código Civil é a venda ad mensuram comparada com a venda ad corpus. Então aqui nós temos duas espécies em paralelo, né? Ou em confronto, como queira. A venda ad mensuram e a venda ad corpus. Vamos falar sobre a venda ad mensuram, primeiramente. A gente fala em venda ad mensuram quando o indivíduo compra um imóvel, fixando o preço com base na sua
área. Fala-se em venda ad mensura quando o preço do imóvel é calculado, é fixado com base na sua área, considerando a sua medida. Então, as partes estabeleceram não qual era o valor do bem em si, no seu corpo, mas estabeleceram o valor da unidade de medida. Então, quanto é o metro quadrado? Quanto é o hectare? Quanto é o alqueire? E com base nisso é que nós celebramos o contrato. Quantos hectares tem o imóvel rural? Quantos alqueires? Quantos metros quadrados? E aí a gente calcula para encontrar o valor. Isso é o que a gente chama de venda ad mensuram. Tá? É a venda considerando a medida, né, da extensão do imóvel. Eu usei a expressão aqui hectares, alqueires, porque normalmente esse tipo de contrato de compra e venda se dá em relação a imóveis rurais, evidentemente. E por que que o legislador especifica esse tipo contratual, essa prática contratual? Porque pode acontecer de, depois da tradição, talvez até depois do registro, verificar-se que o imóvel não tinha aquele tamanho, não tinha aquela área. E aí a gente vai ter que discutir uma solução, a gente vai ter que encontrar uma solução para esse conflito. Afinal, o valor foi fixado com base na área. O valor foi fixado por hectares. E você me disse que o imóvel tinha tantos hectares. Agora, na verdade, não tem. Não tem. Perfeito. Quando a venda for ad mensura, essa diferença pode gerar um conflito de interesse e a lei nos apresenta as soluções para esse conflito de interesse. O legislador nos diz o seguinte, que quando for constatado que o imóvel tem uma área menor do que aquela indicada pelo contrato, o comprador, salvo se tiver um acordo entre as partes, obviamente, a conciliação sempre é a melhor saída nesse caso. Então, não havendo acordo, o comprador poderá ajuizar uma ação chamada ex empto. Ação ex empto ou ex vendito, que é uma ação através da qual ele vai exigir um complemento. Afinal, está faltando. Eu constatei aqui que o imóvel ele é menor do que estava indicado no contrato. Então, o legislador nos diz que isso acontecendo e sendo a hipótese de venda ad mensura, o comprador poderá ajuizar essa ação ex empto ou ex vendito, que tem por objetivo a complementação da área. Observe você que esse é o direito do comprador, exigir a complementação. Por que que eu quero destacar que esse é o direito? Pelo seguinte, se não for possível, então perceba a subsidiariedade. Se não for possível o complemento, então subsidiariamente, perceba isso, o comprador poderá de forma alternativa postular a redibição do contrato. Lembra da ação redibitória? Então, se não for possível o complemento da área, o comprador poderá alternativamente exigir a redibição do contrato e consequente devolução do bem, com a devolução do valor que foi pago, mais perdas e danos, enfim, ou a estimação. Então, vai ter dois caminhos: ação redibitória ou ação estimatória. Estimatória é aquela quanti minores, né? Que ele utiliza para abater o preço. Mas é importante você perceber esse caminho.
essa ordem. Primeiro, o comprador tem o direito de exigir complemento, ação exempto. E se não for possível, então ele poderá alternativamente buscar a redibição ou o abatimento. Pretensão redibitória ou pretensão estimatória. Beleza? Olha o que nos diz o artigo 500 do Código Civil. Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, então, ad mensura, ou se determinar a respectiva área e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá direito de exigir complemento da área. E, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução, primeira alternativa subsidiária, ou abatimento no preço. Então, o direito, originariamente, é postular complementação e, se não for possível, aí que nós teremos essas duas alternativas. Resolução ou abatimento proporcional no preço. Perfeito? Agora, professor, qualquer diferencinha, então eu posso exigir esse direito expressamente previsto na lei? Não. O legislador, ele coloca aqui uma margem que ele considera como uma margem aceitável, para não banalizar o instituto. Então, o legislador, ele coloca que a diferença tem que ser maior do que determinada porcentagem, porque menos do que isso é aceitável. Algo que pode acontecer, algo que não configura má-fé. Qual que é essa margem do aceitável? 5% da área. Então, se a diferença do tamanho não for maior do que 5%, aquilo que está no contrato e aquilo que realmente foi entregue, a diferença não for maior do que a 20ª parte, não for maior do que 5%, aí não tem esse direito. Não cabe reclamação. A diferença tem que ser mais do que isso. Até 5% é aceitável, de acordo com o legislador. Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa quando a diferença encontrada não exceder de 1/20, 5% da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio. Okay? Então, se a diferença não for maior do que a 20ª parte, o legislador diz que a menção às dimensões será considerada meramente enunciativa, a menos que o comprador prove que realmente, se fosse assim, se ele soubesse que era assim, ele não teria comprado. Que nessas circunstâncias não haveria contrato. Coloca aqui uma margem de aceitável. Ah, professor, mas e se foi entregue mais? Porque pode ter acontecido o contrário, né? Eu comprei uma área de tantos hectares, valor fixado pela unidade medida, de acordo com a unidade medida, e o que me foi entregue foi mais do que aquilo que está no contrato. E aí? O legislador também previu alguma coisa para o excesso de área? Sim, previu. Vejamos aqui, artigo 500, parágrafo 2º. Se em vez de falta houver excesso e o vendedor provar que tinha motivos para ignorar a medida exata da área vendida, caberá ao comprador a sua escolha: completar o valor correspondente ao preço ou devolver excesso. Então, atenção aos detalhes, porque o sujeito que está vendendo,
tem que conhecer aquilo que ele está vendendo, né? Então, o primeiro ponto que o legislador estabelece aqui, que a gente tem que ter a devida atenção, é que nesse caso de excesso da área, o vendedor tem que fazer prova de que tinha motivos para ignorar a medida exata. Ah, professor, como que ele vai fazer essa prova? Sei lá. Todos os meios de prova admitidos em direito. A gente está falando de direito material, não processual. Todas as formas de direito, todas as formas de prova admitidas em direito. Então, ele vai ter que demonstrar que ele tinha motivos para ignorar, ou seja, ele estava de boa fé, ele não sabia, ele não tinha como saber. Ponto. Sendo assim, não é ele que escolhe, vendedor, o comprador é que escolhe. Pagar a diferença, então, completar o valor ou devolver o excesso. Ok? Lembre-se sempre que um dos princípios básicos do direito contratual é a boa-fé objetiva, né, senhores? Então, o legislador ele se preocupa com a conduta das partes na relação contratual. Nós fixamos o contrato com base numa amostra, com base num modelo, num protótipo. Então, ainda que lá no instrumento esteja diferente, você tem que me garantir as características da amostra. Nós fixamos um contrato estabelecendo o valor com base na área, né? Com base na unidade de medida. Qual era o valor do metro quadrado, qual era o valor do hectare, do alqueire. E foi assim que nós fechamos o contrato. Então você tem que me garantir a área que está no contrato. Feito? Se você me entregou menos e eu paguei X hectares, eu tenho direito a X hectares. Se eu paguei tanto e me foi entregue mais, eu não tenho direito ao excesso. Os legisladores sempre têm essa preocupação com a boa-fé objetiva, como nós temos percebido ao longo das aulas. Agora, é óbvio, tem prazo para isso. Lembre-se que o direito de exigir o complemento, ou não sendo possível, alternativamente, a reedibição, o abatimento, é um direito potestativo. É um direito potestativo. E, como tal, ele está sujeito a prazo decadencial. Artigo 501, decai do direito de propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não o fizer no prazo de 1 ano a contar do registro do título. Então, prazo decadencial de 1 ano. Se houver atraso na emissão, mais uma vez a boa-fé objetiva, né? Se houver atraso na emissão de posse do imóvel atribuível ao alienante, a partir dela fluirá o prazo de decadência. Então, é 1 ano após o registro. Mas eu demorei para ser emitido na posse por culpa do vendedor. Então, 1 ano após a emissão na posse. Belezinha? Ok. Agora, há situações em que o imóvel ele não é comprado por causa do seu tamanho. O valor não foi fixado com base na unidade de medida e dessa maneira calculado. Não. Por vezes eu compro o imóvel por causa dele. Independente da metragem, independente, né, do tamanho real da sua área. Por exemplo, aqui em casa, tá? Esse estúdio fica aqui em casa. Quando eu comprei, estava lá no contrato que o apartamento tinha tantos metros quadrados. X metros quadrados. Eu confesso para vocês, eu nunca medi. Nunca peguei aqui e fui fazendo o cálculo, né, da área para saber se realmente tinha aquela quantidade de metros quadrados que foi indicada no contrato. Pode ser que tenha menos. Não sei. Mas eu não comprei por isso.
Eu comprei pelo apartamento. Eu vi, gostei da distribuição, enfim, né, do conforto e comprei por isso. Esse tipo de contrato a gente chama de venda ad corpus. Venda ad corpus é aquela em que a metragem e a área são indicadas apenas para localizar o imóvel, para indicá-lo, para situá-lo, mas não influem no preço do bem. Ah, professor, mas você não vai falar que esse apartamento de tantos metros quadrados não é mais caro do que o outro que é menor? Sim, você está certo, é óbvio. Meu apartamento é maior do que outros apartamentos aqui no condomínio. E por causa disso ele é mais caro. Só que eu volto a chamar a sua atenção para o fato de que aqui eu não estou comprando por causa da extensão da área. Eu não medi o meu apartamento, medi o outro para ver se o valor está certinho. Ah, então se lá tem 30 metros quadrados a menos, a gente tem que fazer um cálculo aqui, porque o valor tem que ser o mesmo. Não, eu vim aqui, olhei, tem 4 quartos, legal, gostei. O de 2 quartos acho que vai ficar pequeno. Veja, eu estou adquirindo pelo bem, em razão do imóvel, e não propriamente por conta da sua extensão. De modo que aquela extensão ali, ela foi meramente enunciativa, indicativa. Por que estou dando esse destaque todo? Porque aqui não cabe devolução de dinheiro, aqui não cabe reclamação de complemento. A gente não vai falar nesses aspectos que são próprios da venda ad mensuram. Observe aqui o conteúdo do parágrafo 3º do artigo 500. Não haverá complemento de área, nem devolução de excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa, discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste de modo expresso ter sido a venda ad corpus. Perfeito? Então, esta é a razão, porque o legislador distingue venda ad mensuram e venda ad corpus. Porque quando a venda for ad mensuram, diferenças razoáveis no tamanho, ou seja, diferenças que excedam 5%, que excedam a 20ª parte, darão direito ao comprador de reclamar complemento e subsidiariamente, de forma alternativa, reedibição ou abatimento no preço. Até mesmo para o vendedor, dá ele o direito de reclamar à escolha do comprador, devolução ou complemento. Agora, se a venda for ad corpus, aí não cabe. Aí não cabe esse tipo de discussão. Beleza? Ótimo. Vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trabalhando as cláusulas especiais da compra e venda, começando por essa aqui, ó, a retrovenda. Mas isso depois do intervalo. Vai lá, bebe a sua água, tome o seu café, dê aquela esticada e volte para continuarmos os nossos estudos. Até daqui a pouco.